Oi, eu fiz, mas não sei se tá certo. Agora sim. Eu fiz assim. Pode falar? Página 22, André, de Sociologia. Pode falar, Rebeca. Eu coloquei assim, ó. Surgem a partir da divisão social do trabalho. Por isso, a sociedade se divide em possuidores e detentores dos meios de produção. Ótimo. Sua resposta ficou bem enxuta, bem dentro do que era necessário. Alguém mais fez igual a Rebeca? Senão eu vou pedir para ela digitar aí no chat para vocês. Digita aí para mim, Rebeca. Sua resposta é bem menor do que a minha aqui da apostila. Tá certinha. Coloca o número 1 e digita sua resposta aí no chat. Depois nós temos a número 2 aí. Mencione um ponto fundamental em que o pensamento de Marx e Weber divergem sobre o conceito de classe. Qual é a diferença entre o pensamento dos dois? Alguém fez, sem ser a Rebeca que está digitando aí? Que para. Só um segundo. Tá. Uhum. O que funciona e a minha letra talvez não esteja legal, mas eu fiz. É porque para Weber, ele sempre teve uma classificação de classes sociais e para Marx ele não tinha essa classificação de essa separação das classes. Tá Tá, certo? tá mais ou menos. Ficou meio confuso até para você, eu acho. É porque eu fiz dormindo, então. Dormindo Peraí, não, quase. então. Rebeca, o que que você fez aí? Rebeca! Prof, Hum. rola aquela barrinha do chat pra baixo, que eu Ah, acho que tá. não carregou. Carregou, tá lá, ó. André, nós estamos na página 22. Você fez aí na 2, Rebeca? Prof, na 2 eu não entendi qual é o ponto que das duas Não, teorias, não sei como chama, que eles se diferenciam, é porque na verdade aqui é entendeu? só a diferença entre o pensamento em relação às classes É, sociais. O pensamento de Marx e de Weber. Cada um pensava, cada um defendia a questão das classes sociais, mas um defendia pelo lado de que a classe era uma coisa do cotidiano, que era socialmente haveria essa divisão, era natural, e outro diria que não, que as classes seriam então a origem da relação de produção, sempre haveria o empregado e sempre haveria o patrão, tá? Então, para um, era uma coisa natural, nesse caso para o Weber, que ela ia acontecer na sociedade, sempre existiria pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, era uma coisa natural. E para Marx, ele dizia que foi a partir então da Revolução Industrial que começou a questão das fábricas, das indústrias, e tinha quem mandava e quem obedecia, para vocês entenderem melhor. Acho que ficou mais fácil assim, certo? Conseguiram entender? eu consegui. Vou digitar aí, tá?
para vocês colocarem no papel ou corrigirem quem fez, quem não conseguiu entender. Aí, tá? Ela é meio grandinha porque eu escrevo tudo com letra maiúscula, né? Vai ficar melhor para vocês verem. Depois, a 3, cite exemplos de status do dia a dia na sociedade que inserem os indivíduos em uma classe superior às camadas mais pobres. Então, a gente pode falar sobre os produtos e serviços, né, oferecidos aí nas redes, né, de telecomunicação. A gente sabe que algumas pessoas, elas conseguem ter acesso a esses produtos, outras pessoas não podem ter, mas, né, às vezes deixa de comer dentro de casa para adquirir produtos para ser igual a outras pessoas. Então, roupas de marca, celulares de última geração, carros, né? Ir a locais de movimento, da elite, né? Pessoas ricas, né? Elite. Na verdade, ocupar cargos políticos também. Também entra aí, tá? Às vezes a pessoa vira vereador e pensa que é o presidente da República, né? É o que mais tem, na verdade. Vou dar só o tempinho aí para vocês copiarem essa resposta. Como essa apostila de vocês é extensa, né? Raíssa, pode começar a leitura aí na página, desculpa, página 22. Não é na página 24? Não, é 22, é porque eu tava lá nas atividades e fui pra página 24 olhar pra frente. É até o primeiro ponto ou tudo? Não, pode ler essa página toda aí, até lá em cima, abordados, que daí você termina esse tema aí. Ah, que delícia. Vai lá. Classe dominante. A concepção de organização social de Karl Marx e Friedman baseia-se nas relações de produção. Numa sociedade organizada, os valores e os modos de pensar e agir são reflexos das relações entre os homens para conseguir meios que lhes permitam sobreviver. Assim, as relações de produto dependem de suas relações com meios de produção e que, de acordo com os papéis sociais desempenham, pode ser proprietário, não proprietário,
capitalista, operário, patrão, empregado. Os indivíduos que detêm a posse dos meios de produção apropriam-se do trabalho daqueles que não possuem os referidos meios, sendo que estes vendem a força de trabalho para conseguir sobreviver. Então, a concepção marxista da classe social é a luta e o confronto dessas classes antagônicas. Uma classe social é um grupo de pessoas que tem status social similar de acordo com diversos critérios, principalmente o econômico. De acordo com a ótica marxista, em praticamente toda a sociedade, sendo ela pré-capitalista ou capitalista, existe a classe dominante, que controla direta ou indiretamente o Estado, e as classes dominadas, reproduzidas por uma estrutura social implantada pela classe dominante. Ainda de acordo com Marx, a história da humanidade é a sucessão das lutas de classes, de modo que sempre há uma classe dominada assume o papel de classe dominante, surge em seu lugar uma nova classe dominada e aquela impõe sua estrutura social para perpetuar a exploração. Debata com os colegas o tema sociedade sem classe dominante, uma utopia? Anote no caderno os pontos abordados. Gente, é interessante, né? Porque a gente sabe que na sociedade sempre vai existir a classe dominante e a classe dominada. Quem é a classe dominante? Então, a classe dominante é os empresários, os donos das grandes transnacionais, né? Os donos dos comércios, o dono da indústria, aquele que vai dar emprego para a classe dominada, né? Que são os assalariados, certo? Os autônomos fazem parte, né? Os pequenos autônomos de pequenas empresas fazem parte dessa classe dominada por conta da quantidade de impostos, né, que eles têm que pagar para o governo, por conta da burocracia que é para trabalhar num país, por exemplo, igual ao Brasil, tá? Então a gente sabe que o pequeno empresário, aquela pessoa autônoma que vende, por exemplo, espetinho, que vende, né, sorvete, picolé, geladinho, essas pessoas sofrem, principalmente aqui no nosso país, né, porque eles não têm muito apoio do governo, né? Então aí eles acabam gastando mais do que eles produzem, né, do que eles vendem. E isso não é bom. Então, assim, existe sempre a classe dominante, sempre existiu desde a época dos reis, das rainhas, e continua existindo, principalmente agora no capitalismo. Agora sim, aquelas classes ficam bem distintas, bem separadas umas das outras, tá? E aí a gente fala às vezes, né, o pobre não é o miserável, tá? O pobre é aquela pessoa que tem trabalho e a renda mínima é um salário mínimo por mês e que sustenta a família com isso, ele é considerado pobre. É aquela pessoa que só tem dinheiro para pagar as contas, né? Não tem casa própria, certo? Muitos não têm carro, tá? E o miserável é aquela pessoa que não tem casa e não consegue, não tem emprego, vive na rua, tá? Pessoa que vive de favor, pessoa que não tem nem o que comer, esse é considerado miserável. A gente tem muito no Brasil também pessoas que não têm condições nem para comprar uma roupa, nem um calçado, nem uma casa para morar, nem comida, tá? Então, assim, essas classes, elas são bem evidenciadas, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, tá? A diferença é que parece que aqui, como a gente vive aqui, parece que para nós elas se destacam muito mais. Lê para mim aí, nomenclatura das classes sociais, André. Kelvin. Gente, é o seguinte, tá? Aqui é a mesma coisa que a gente tivesse na sala de aula. Se vocês não leem, eu vou colocar o nome de vocês numa listinha que eu vou postar agora aí no grupo dos alunos que não estão participando das aulas, que a coordenação pediu para a gente estar postando, tá? E o nome de aluno que não participa da aula vai também. Pode estar aqui online, mas vai para a lista, tá? Então, quem quer ler aí, por favor, lê e fala quem está lendo para me marcar aqui. Hoje eu não amanheci do coração muito bom, não. Pode ser? Pode. É a Rebeca? É. Nomenclatura de classes sociais. Na atualidade, a divisão de classes é mais complexa do que apenas em alta, média e baixa.
institutos de pesquisas sociais e econômicas apresentam vários indicadores como posse de bens, renda familiar, escolaridade do chefe de família e etc. Para chegar a essas definições, a nomenclatura de classes passa também pelas identificações A, B, C, D e E. Veja a seguir como se constituem as classes sociais no Brasil conforme a renda. Algumas profissões constituem diferentes níveis nessa divisão. São elas: elite econômica, industrial, comercial e agrícola, classe média alta, executivos, gerentes, administradores, profissionais liberais, funcionalismo proprietário, funcionários qualificados na indústria, comércio e agricultura. Classe média, ocupações técnico-científicas, postos chaves da burocracia pública e privada, funcionários semi-especializados da indústria, comércio e agricultura. Classe média baixa, professores, lojistas e vendedores. Proletariado, trabalhadores de salário mínimo, mensalistas e diaristas. Subproletariado, trabalhadores cíclicos ou sazonais. Há exceções na Constituição. Cíclicos ou sazonais. Isso. Há exceções na Constituição dessas classes. Porque assim, os subproletariados seriam, então, aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada e que trabalham, tipo, na colheita da cana-de-açúcar. Então, eles vão lá para o Maranhão, por exemplo, trabalhar numa coisa lá. Depois, quando acaba a colheita, eles voltam embora para o lugar de origem, sabe? Por isso que fala sazonais, que vão mudando de local em local atrás de um emprego, de um serviço. Não tem um serviço fixo, não consegue trabalhar, e onde o serviço aparece, eles vão atrás, entendeu? Por isso que eles são classificados assim. Vocês veem que os professores aí tá classificado como classe média baixa, vocês estão vendo aí? Por isso que a gente está sempre estressado, viu? Vamos lá. Então, aí nós temos as classificações aí das classes. Então, aí tem as elites econômicas, que são, igual eu falei, os mais ricos, né? Industriais, comercial, agrícola. Aí tem a classe média alta, que são os executivos, gerentes, pessoas que ganham muito bem, administradores de empresas, né? Liberais, donos de pequenas indústrias. Aí a classe média, né? São as classes de, por exemplo, pessoas que ganham salários muito bons, com ocupações técnicas científicas, descobertas de novas doenças, né? Funcionários públicos, tá? Aí nós temos a classe média baixa, que os professores e lojistas, comerciantes entram aí. Temos o proletariado, que seriam os pobres, né, que são os trabalhadores assalariados, com salário mínimo. E temos o subproletariado, que seriam esses trabalhadores sazonais, que mudam de lugar em lugar atrás de serviço. História do tempo, classe média. Ixi, Maria, tá perdido, hein, Kelvin? Página 23 de Sociologia, Kelvin. Lê aí. Página 23 de Sociologia. Eu tô chegando em Sociologia. Tá rodadão Agora aqui. que você Tá chegou, você estava em tentando passar literatura. texto. Sim, Vai lá, livro de então, literatura e Sociologia. Sociologia. Página 23, vai lá. Sociologia. História do Parece que foi na termo postura classe errada aí, média. né, professor? Pode ler tudo isso aí, tá? Página 23. Por favor, senhora, aguarde 2 minutos. Prontinho. Qual parte, professora? História do termo classe média. Ah, tá, beleza. A expressão classe média tem uma história com muitas contradições e diversos significados. As primeiras referências a esse termo surgiram no fim do século XVIII, quando Thomas Gibbon, nome feio, percebeu um estamento social localizado entre a nobreza dentro das terras, mais ricos, e dos camponeses, trabalhadores, agricultores e urbanos, mais pobres, que trabalhavam nas terras da nobreza. Nessa classe, a que ele chamou de média, middle class, acho que é assim que se fala, eram incluídos os profissionais liberais, que não estavam ligados a trabalhos manuais, os alfabetizados, e os detentores de algum diploma.
Houve uma época no capitalismo industrial antigo que a classe média era definida como homem dos carolinos brancos, os quais trabalhavam por quantias financeiras, mas suas condições de trabalho eram confortáveis e seguras, se comparadas a condições dos calorinhos azul, a classe dos trabalhadora. Foi nos Estados Unidos, por volta de 1970, que ocorreu a expansão do termo classe média, e que, entre outros fatores contribuintes, se verificou a entrada maciça da mulher, o calorinho cor-de-rosa, na força de trabalhos industriais e comercial. O termo classe média abarca hoje diversos fatores, entre outros: alcance de grau superior, nível acadêmico na escolaridade, qualificação profissionais, incluindo acadêmicas, advogados, engenheiros, não professores universitários, médicos, independentemente de sua receita financeira ou qual sua forma de lazer, estabilidade socioprofissional, seguros tanto no ambiente quanto no financeiro, identificação cultural ou destaque cultural. Sim. Tá. Então vamos lá. Então a classe classe média, ela sempre teve o destaque, então, por pessoas que conseguiam, então, viver uma vida num patamar financeiro e econômico mais estável, certo? Ela veio aí, então, desde o século XVIII, né? Quando se percebeu, então, o estamento social localizado entre a nobreza e a pobreza, né? Então, ali no meio, sempre tinham pessoas que não eram nem ricas e nem totalmente pobres. Então, aí surgiu a classe social, classe média. Então, o termo classe média tem aí as características principais. Ele alcance de grau superior, então são pessoas formadas, né, de nível acadêmico, tá? Qualificação profissional, incluindo, então, advogados, engenheiros, professores universitários, médicos, independentemente de sua renda financeira ou qual sua forma de fazer. Depois temos a estabilidade socioprofissional, tá? E identificação cultural, destaque cultural, artistas, atores, tá? Mas aí também tem aquelas pessoas que já nascem vindos de família de classe média e conseguem permanecer nesse patamar durante a sua vida. Também são consideradas pessoas, né, de classe média, filhos de pessoas de classe média, tá? Depois, Karl Marx e o materialismo. Pode ler para mim aí, quem quer ler, vou deixar livre, tá? Alguém aí se dispõe, página 24. Estou indo, então. Agora minha vai lá. O espaço temporal do trabalho na sociedade medieval era o dia, continuado pela luz solar. O espaço físico do trabalho era o espaço da residência e dos arredores da casa familiar. Para os trabalhadores dessa época, como os agricultores, os sapateiros e os alfaiates, a real utilização do espaço temporal era do dia, assim como o agricultor que, com sua família, trabalhava nos arredores de sua casa, tratando a terra, semeando e cuidando do crescimento da lavoura até a colheita. E os familiares, sua mulher e filhos, ajudavam-no sempre. A dissolução do sistema feudal deu lugar à formação do sistema capitalista. Ocorreram transformações nos modelos de produção e de trabalho, e de diversas maneiras, o progresso tecnológico e econômico se instalaram. Nos anos de transição entre 1840 e 1870, a indústria e o comércio ganharam força com a produção de barcos a vapor, navios, ferrovias, fabricação em larga escala de máquinas e o aumento de fábricas, florescimento comercial impulsionado pelas inovações técnicas na agricultura, provocando uma expansão do espaço urbano. As cidades passaram a ser um centro dinâmico de atividades artesanais e comerciais. Um dos destaques mais marcantes desse processo histórico e social foi, sem dúvida, a transformação de uma bipolarização feudal, do senhor versus servo, por outra bipolarização, a do capitalismo burguês versus proletário. Os trabalhadores, antes de detentores do seu próprio trabalho e com domínio exclusivo do processo produtivo,
passaram a vender sua força de trabalho em troca de um pagamento. O tempo de trabalho e o espaço para o trabalho passaram a ser outros. O uso do relógio mensurava a quantidade de trabalho em horas. O espaço físico, não mais o lar, mas a fábrica, condicionou os trabalhadores a um disciplinamento constante. Todos os membros da família do trabalhador também se tornaram trabalhadores, submetidos sem distinção aos mesmos trabalhos, com a diferença de baixo custo, tendo em vista que as mulheres ganhavam muito menos do que os homens e as crianças ganhavam muito menos que as mulheres. Ou seja, a exploração feminina e infantil tornou-se norma. Eram longas as jornadas de trabalho. Os acidentes no ambiente da fábrica eram constantes. Em 1848, quando eclodiram levantes populares na Europa continental exigindo melhorias nas condições de vida e participação política, Marx publicou o Manifesto Comunista, indicando um caminho orgânico, reflexo da ação política dos trabalhadores, para que houvesse um salto qualitativo na vida social, a revolução do proletariado. Bom, então a gente fala aí um pouquinho sobre a questão da Revolução Industrial, né? É bem interessante a gente ressaltar que apesar de toda a evolução econômica que essa Revolução Industrial trouxe para o mundo, né? A gente lembra então também todo o sofrimento, né, do trabalho escravo que as pessoas quando começaram a trabalhar nas fábricas, elas sofriam. Então eram 12 a 14 horas de trabalho direto, né? Eles não saíam nem para almoçar, tá? Então eles levavam marmitas de casa, né? Não eram servido comida onde trabalhava, cada um tinha que se virar, tá? E aí as pessoas trabalhavam aí nessas fábricas durante todo o dia, né? Às vezes entrava de madrugada e saía de noite. E sem nenhum tipo de direito, certo? Sem nenhum tipo de direito de trabalhador. Então, Marx sempre brigava muito em relação a isso, né? Que as pessoas eram exploradas, entendeu? E aí, apesar além da exploração, ainda vinha a humilhação, né? A humilhação de não conseguir ter, porque também não conseguia os bens materiais, porque também o salário não era o que era prometido, né? Então, os salários eram baixíssimos. E aí, então, os trabalhadores que antes tinham a sua propriedade de trabalho, que era a agricultura e a pecuária, que trabalhavam livremente no campo, acabavam saindo do campo, indo para a cidade para trabalhar nas fábricas, nas indústrias e sendo tratados como escravos, sem muitos direitos. O homem era o que ganhava um pouco mais, depois embaixo dele a mulher, né, que desempenhava o mesmo serviço e ganhava muito menos, e as crianças, então, né, e aí começou o trabalho infantil, né. Então depois da Constituição de 1988, para nós aqui no Brasil, é que as leis trabalhistas começaram, então, a ser mais respeitadas, né? No mundo, em 1848, através, então, do Manifesto Comunista feito por Karl Marx, ele começou a abrir os olhos do mundo em relação ao que estava acontecendo, né, com as pessoas que trabalhavam, então, nas fábricas. E a partir daí começaram as revoluções, a partir daí começaram, então, as manifestações, né, dos empregados, né, das pessoas que trabalhavam, para poder, então, ter seus direitos respeitados. O pensamento de Marx, quem vai agora? Página 24, até a página 25. Pode ser eu? Pode ser, vai lá. Discípulo de Hegel, Marx se tornou o seu mais importante crítico. Em especial, o pensamento marxista se colocou contra o idealismo hegeliano. Quando Hegel afirmava ver uma evolução, apontava para o espírito. Era o espírito, por meio das contradições materiais, que evoluía. A crítica radical de Marx ao pensamento hegeliano reside exatamente neste ponto, chegando a afirmar que a teoria de Hegel tinha pés de barro e que iria adotá-la de pés firmes. A fragilidade da filosofia de Hegel não se contratava na dialética, algo muito valorizado por Marx, mas nessa solução ideal para as contradições, o espírito. Para Marx, eram os homens em carne e osso, materiais que evoluíam conforme buscavam a sobrevivência e melhoravam as condições materiais de existência. Para tanto, era fundamental esses homens
que esses homens vivessem reunidos, ou seja, em sociedade. Afinal, era exatamente essa vida coletiva que lhes garantia melhores condições. Contudo, no processo da constituição das sociedades, emergia também a exploração econômica. Essa poderia ser visualizada na sociedade por meio do entendimento da existência de classes. A classe trabalhadora era submetida à exploração por meio de expedientes políticos institucionais de coerção. Mas o fundamento primeiro dessa exploração encontrava-se na propriedade privada dos meios de produção. Era nesta materialidade de vida e das contradições inerentes à organização social que se dava a evolução da humanidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que, para Marx, o materialismo era o elemento de concretude, de cristalização do processo de evolução. Como compreender essa evolução? Qual era a sua dinâmica? A resposta marxista se deu no âmbito na valorização histórica dessa luta de classes. Ok. Então, as relações sociais, não, segundo Marx, decorrem, então, da produção. Foi o que a gente respondeu lá atrás, naquela questão que foi para casa, né? Então, ele dizia, assim, que essa separação social, ela surgiu a partir da Revolução Industrial, da separação de funcionários, aqueles que trabalhavam nas indústrias, e quem mandava, né? E que isso não aconteceu de uma forma normal, aconteceu de uma forma pensada. O capitalismo, ele gera essa separação social, ele gera essa diferenciação de classes sociais, certo? Então, esse é o fundamento do capitalismo, é o bem material, é o dinheiro. Então, quanto mais eu fizer as pessoas trabalharem, quanto mais eu tornar as pessoas consumistas, mais elas vão trabalhar, mais elas vão querer comprar, mais elas vão querer gastar, né? E aí elas vão fazer o quê? Vão se tornar escravos de si mesmas. Né? Pode ver que tem pessoas que trabalham, às vezes ganha R$500, ela sobrevive com R$500. Depois ela arruma um emprego melhor, ela ganha 2 salários. Aí ela já não consegue mais viver com 2 salários, né? Ela começa a gastar mais do que ela ganha. Depois ela começa a ganhar mais, trabalhar 3 períodos. E ela gasta o tanto que ela ganha e gasta até mais do que ela ganha. Quer dizer, o capital das pessoas queiram comprar, ter, e para isso elas têm que se escravizar. A própria pessoa acaba sendo escrava por si própria, se tornando escrava de si própria, certo? Você concorda com ele, Leonardo? Fala aí. As pessoas deste mundo são capitalistas, professora. Não importa simplesmente. São, totalmente. Literalmente, se você vai ver uma pessoa pobre ali na rua, você vai ajudar? Não, porque, tipo, você não vai dar dinheiro para ele, você vai simplesmente ignorar, porque você quer manter o seu dinheiro para você vai ignorar tudo, basicamente ali. Você não vai dar dinheiro para o mendigo, a não ser que você seja uma pessoa toda boazinha, entendeu? Resumindo, todas as pessoas são capitalistas, até uma pessoa comunista e socialista é capitalista. Não importa. Vou falar uma frase aqui que eu sempre falo. Ninguém que é rico vai esperar o pobre ficar rico para ser igual a ele. Ninguém quer perder para ninguém, tá? Às vezes fala assim, será que um dia o Brasil vai ser igual aos Estados Unidos? Não vai, porque os Estados Unidos nunca vai deixar, entendeu? Porque ele nunca vai esperar nós crescermos para ser igual a ele. Ele sempre vai querer ser muito mais. Então, isso é do capitalismo. Nós sempre vamos querer ser melhor do que o outro, entendeu? Isso não tem, eu concordo com você em gênero e grau, sabe? Esse negócio da pessoa ficar fazendo doação e tirando foto, mostrando que tá doando, é para quê? É para ter status. Não é porque ele tá doando que ele gosta de ajudar, porque ele é bom de coração. A pessoa, quando tem o coração bom, ele ajuda sem precisar mostrar para ninguém, né? Isso é bíblico. Se você der com a mão direita, sua mão esquerda não precisa saber. Isso está dentro da Bíblia. Então, quando a pessoa doa, quando a pessoa ajuda e tira foto, mostra lá nas redes sociais, eu tô doando, é por quê? Porque ela quer se aparecer. É simples assim, tá? Então, o capitalismo, ele gera isso, um egocentrismo, tá? Um sentimento de
egoísmo nas pessoas, seria essa a palavra. Quem vai... Ah, não, nós estamos em cima do rabicho aí, né? Vamos parar bem aí, tá? O materialismo histórico aqui, tá? Então, ó, de artes vai ficar só aqueles 3 conteúdos. Então, coloque o caderno de vocês em dia, certo? Quando a escola de artes, tá? Tipo um portfólio, um resuminho, bem bonitinho, com a capinha, bem feitinha, certo? Entenderam, né? Vocês lembram aí quais são os 3 temas de artes? Para vocês providenciar isso aí. Então, os temas de artes lá são... Deixa eu achar aqui como martelinho no caderno, bem aqui. Arquitetura, barroco e a arte indígena brasileira. São esses 3 temas. Então, vocês têm que fazer um portfólio para mim com capinha, bem bonitinho, com o nome de vocês. Não esqueçam de colocar nome, gente, porque vira um piseiro na hora da gente corrigir esse material lá na escola sem nome, por favor, tá? Coloquem nome e entreguem. No dia que vocês forem entregar a apostila, vocês colocam dentro da apostila e entregam tudo junto lá na escola, tá? Não esqueçam de mandar Gente, já acabou a apostila? Não, nós acabamos artes, são só 3 conteúdos nesse bimestre. Ah, tá. Uhum. Arte, arquitetura, barroco e arte indígena brasileira, tá? Senão vai ficar muito extenso, eu sei que vocês têm muita coisa de outros professores aí para fazer. Sim, Paloma, não ok. pode deixar no caderno, porque se você deixar no caderno, depois como que eu vou corrigir? Você vai levar seu caderno para mim na escola? Tem que passar numa folha limpa, meu amor. Gente, Ok, falar sim. nisso, tem alunos lá na escola que ainda não entregaram simulado, não entregaram material, apostila. A gente precisa. Os que entregaram estão com as notas finalizadas, mas a gente só pode passar nota quando todo mundo tiver ok, tá? Tem aluno que não prof. levou nada na escola ainda. Oi. Ô, prof, ai, agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Tá, lembrei. É pra fazer no computador, igual a gente fez no outro bimestre, né? Não, não tem problema se for à mão, mas tem que ser bem bonitinho, tá? Mesmo que você não faça Ok. no computador, não tem problema. Pode ser que nem você, que é muito Ok. caprichosa, você faz tão bonitinho, né? Coloridinho, eu acho lindo. Aham. Pode fazer. Só que bem caprichado. Não quero aquelas letras de Ok. arraia lá, não. E nem aqueles papel de caderno que não arranca nem o negocinho do lado lá, não. Eu quero trabalho. Aqueles que Ok. tiver feio, eu vou nem corrigir. Ok. O Kelvin mesmo é bom ele digitar, porque a letra dele só por Deus. Pode ser em folha ao maço? Quem tem letra feia aí, faz digitado. Pode, Rebeca. Ok. Tá? E essa Nan? Sim, senhora. Mal, então, tá? Tá, tchau. Tchau.